Olá, aqui nos encontramos mais uma vez, hoje, dia 19 de maio de 2020. Mais uma vez convido você, vai lá, se inscreva agora em meu canal Fábio Eduardo. Acompanhe as notificações que irão chegar para você assim que nós publicarmos um novo vídeo, inclusive rezando a palavra todos os dias. Fica comigo, eu fico com você e assim, na presença de Deus, ficamos juntos para rezar a palavra. Então vai lá, se inscreva em nosso canal e ainda deixa, se quiser, pode deixar o seu comentário, se gostou, deixa o seu ok. E assim agradeço a você pela companhia e vamos rezando cada dia, pedindo que o Senhor ilumine o nosso caminho, como já diz o Salmo 118, Tua palavra é lâmpada para os meus pés, né? Que o Senhor continue a nos iluminar. E hoje, o Evangelho que nós vamos rezar, João 16, versículo do 5 ao 11. João 16, versículo do 5 ao 11. Jesus que afirma, se eu não for, não virá até vós o defensor. Continuamos no texto bíblico, naquele trecho longo que há algumas semanas a gente já está rezando, que é exatamente o discurso de despedida de Jesus. A última ceia. Na última ceia, com o pressentimento da morte iminente de Jesus, os apóstolos estavam cheios de tristeza. Não podemos esquecer deste sentimento que estava presente no coração daqueles homens. Jesus, porém, exorta-os a estarem contentes com sua próxima partida, porque só depois lhes virá o Paráclito, nome que o Evangelho de João dá para o Espírito Santo, que significa, nessa passagem, advogado, defensor. Já nos lembra, inclusive, volto a dizer, o próprio Missal Cotidiano nos orienta nessa reflexão, sua ação contra o mundo consiste em convencê-lo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Pecado de incredulidade, justiça porque ele volta ao Pai e, portanto, demonstra ter vindo dele. Juízo de condenação, porque o Espírito fará compreender o sentido da morte de Jesus. Ele é desbarato e condenação do domínio do mal. Então vamos lá à proclamação do Evangelho de hoje. João 16, versículos do 5 ao 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Um texto bíblico típico de João, com muitas afirmações, ao mesmo tempo contestações e perguntas, e é preciso um certo cuidado para compreendermos bem o que o evangelista quer dizer. É uma situação paradoxal, a dos discípulos de Jesus, perseguidos e condenados pelos tribunais do mundo, no plano da fé e no íntimo das consciências, julgam e condenam este mesmo mundo. Invertem-se as partes, o réu torna-se juiz e vice-versa. Mas na cena do mundo também o cristão erige-se em juiz, iluminado pela palavra de Deus, nutrido pela Eucaristia, possuído pelo poder do Espírito. Ele pode compreender uma obra de contestação do mundo. E é interessante dizer aqui, enquanto juiz, não é que a gente, enquanto cristão, porque acreditamos ser movidos pelo Espírito, que sairemos julgando e condenando e falando, dando sentença para as pessoas. O que a palavra de hoje quer nos lembrar é da necessidade profética que a igreja precisa ter, que o cristão precisa ter. Não é possível simplesmente ouvir a palavra, dizer que recebe o Espírito, e o Espírito ser usado simplesmente para benefício próprio, para os seus desejos, para simplesmente achar que faz orações bonitas e diferentes. A própria ação do Espírito, a palavra de hoje vem ser para que tenhamos um olhar crítico em relação ao mundo e à sociedade. O Espírito, de fato, suscita continuamente no seio da igreja homens
E podemos dizer, homens aqui no sentido pleno, homens e mulheres particularmente sensíveis aos valores autênticos e torna-os capazes de engajar-se efetivamente na contestação dos pseudos valores. A contestação do cristão, porém, exatamente porque suscitada pelo Espírito, não se esgota na simples denúncia verbal, desengajada. É o que eu dizia, não é simplesmente também falar por falar, mas se torna encarnação e promoção dos valores evangélicos na vida concreta e nas opções cotidianas. Mais uma vez aquela história, não separamos a fé da vida, nem tampouco podemos separar o discurso daquilo que nós vivemos. Assim, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus está em nós exatamente para que sejamos contestadores diante das injustiças e dos valores que vão contra os verdadeiros valores de Jesus. Que o Senhor nos dê esse discernimento e continuemos a suplicar que o seu Espírito suscite essa verdade em nós. Paz e bem para você.